A primeira pergunta que a gente faz ao senhor aqui nessa manhã: por que o eleitor de Belo Horizonte deve votar Reginaldo Lopes? Olha, Serginho, Carol, eu tenho uma boa experiência na vida pública. Eu tenho 14 anos como deputado federal e coordenei muitos projetos importantes para o Brasil. Projetos que trabalhou temas que envolvem a vida do nosso povo. Eu tive a oportunidade de criar o FIES, um programa de financiamento de jovens nas universidades, com mais de quase 3 milhões de jovens. Criei toda a política de juventude no Brasil, o primeiro emprego. Nós que criamos a nova lei sobre drogas, que criou o Crack é Possível Vencer, que criou um programa de prevenção, de promoção, de inserção para os nossos jovens que têm conflito em relação à questão do uso das drogas. Também criei a CPI que combateu a violência contra jovens negros e pobres e apresentei 8 emendas para refazer o nosso modelo falido de segurança pública. Também apresentei e estudei a reforma do ensino médio, que hoje está sendo debatido, mas lógico que eu estava discutindo com a sociedade e a minha opinião que deveria ser feito pelo projeto de lei, não por medida provisória, mas o ensino médio no Brasil está falido, precisa ser modificado. Então nós temos uma experiência grande de alguns temas. E nesses 14 anos, eu ajudei mais de 300 municípios a conseguir realizar obras, resolver problemas na creche, na saúde, na qualificação profissional, ter um campus de universidade, um campus de escolas técnicas. Então isso me deu uma experiência e eu acho que eu estou preparado para ser prefeito de Belo Horizonte. Nos meus 14 anos de vida pública, eu não estou envolvido em nenhum escândalo, eu não me enriqueci, eu dediquei a servir a sociedade. Eu sei que isso é obrigação, mas virou quase uma exceção na vida pública, né? Portanto, eu quero ser prefeito para fazer uma cidade inovadora, uma cidade transparente, uma cidade inclusiva, uma cidade participativa, uma cidade democrática. Eu quero retomar o orçamento participativo, porque, na minha opinião, quando você faz junto com o povo, você faz melhor, né? E também eu tenho o lado. Nós estamos vivendo um momento difícil da vida política e econômica brasileira, e esse momento requer prioridade. E eu quero fazer mais para quem mais precisa. Nós precisamos investir nos mais pobres em Belo Horizonte. E nós precisamos proteger as políticas sociais que são importantes para os mais pobres, na área da educação infantil, na área da educação do ensino fundamental, nas UMEIs, né, nas creches, sim, na área da saúde, na área da mobilidade urbana, na área de moradia. Moradia é um direito sagrado de todo ser humano. Então nós queremos retomar essas políticas que o meu partido fez no passado, através do Patrus Ananias, a partir de 93, e que eu acho que esses últimos 8 anos a prefeitura ela mudou de lado. Ela passou a priorizar mais a relação com a iniciativa privada, ela diminuiu e rompeu com muitas políticas sociais que ajudaram os mais pobres. Portanto, eu quero me tornar prefeito de Belo Horizonte também para retomar esse legado dessas políticas sociais. Você até comentou rapidamente sobre a saúde, aí eu queria que o senhor entrasse um pouquinho mais. Como que o senhor pretende atuar nessa área? De maneira mais específica, quais as linhas de frente que o senhor pretende agir? País avançado investe mais na promoção e na prevenção e não na doença. Sim. Eu tenho um conceito, eu quero fazer um modelo de saúde na promoção. Que a promoção você precisa preocupar com a questão do esporte e lazer para as pessoas, você precisa preocupar com álcool e drogas, acidente de trânsito, segurança alimentar e nutricional, uma boa alimentação, né? A política é muito transversal, mas é verdade que no primeiro momento eu vou ter que cuidar da assistência, da doença. As pessoas hoje estão demorando 1 a 2 anos para fazer uma simples cirurgia, uma cirurgia eletiva. Por quê? Porque nós perdemos a lógica de organizar a saúde em rede. Nós estamos falando de tecnologias. A sociedade vive em rede, a gente vive em rede. Então, a saúde perdeu a conexão da atenção primária lá no posto de saúde até a alta complexidade. Então, está muito desconectada esta relação. Então, nós precisamos retomar a eficiência da atenção primária. As pessoas, 90% das demandas de saúde podem ser resolvidas lá no centro de saúde. Então, como que eu quero fortalecer a saúde da família? Eu quero que cada agente da saúde da família faça o caminho terapêutico do cidadão. O que é isso na prática? Sim. Ele precisa saber aonde ele vai encaminhar o cidadão para fazer o exame especializado e aonde ele vai encaminhar o cidadão para fazer a cirurgia. Sim. Então a minha ideia é que em 24 horas, esse agente da saúde da família que
visita o nosso povo nas casas, possa em 24 horas informar o dia e a hora. Para isso, eu vou fazer uma parceria comunitária, porque na prefeitura inventou tudo parceria público-privado. Na minha opinião, esse modelo dá mais dinheiro para os empresários do que para o povo. E você tem as entidades filantrópicas, tem católica, tem evangélica, da sociedade civil, que cuida 65% da saúde do nosso povo, que são os hospitais 100% SUS e os hospitais filantrópicos. Então eu quero fazer uma parceria para resolver a demanda de exame especializado e de filas para cirurgias. Eu vou colocar parte do IPTU no primeiro ano, porque eu quero zerar a fila, as filas represadas de exame especializado e de cirurgias eletivas. A partir do segundo ano, eu vou conseguir investir cada vez mais em promoção, porque eu acredito que nós podemos resolver 90% das demandas lá no centro de saúde, desafogando os hospitais para fazer as intervenções mais graves do nosso povo. Muito bom. Agora, candidato, a pergunta que eu faço para o senhor é sobre o desemprego. Sabemos que Belo Horizonte hoje está entre as capitais com o maior número de desempregados e quais são as suas propostas para melhorar renda e o número de vagas de emprego na nossa capital? Olha, o poder público, o Estado, ele deve ter um papel estratégico na vida das pessoas. Tem projetos que negam o papel do Estado, fica assim, terceirizando tudo para a iniciativa privada e perde a oportunidade de fazer melhor, fazer diferente e às vezes fazer com menos recursos. Eu estava dando um exemplo da saúde, eu estou dando exemplo, por exemplo, das creches. Nós estamos fazendo creches aqui com a Odebrecht, com a empresa privada, que poderia ser feitas com as 194 da sociedade civil organizada, que são as creches comunitárias. Nós temos 194. Com 10% que gastou com a Odebrecht, com as empresas privadas, chamada parcerias públicos-privadas, você pode fazer o dobro com as comunidades. Você empodera o cidadão. Você pode fazer mais moradia com o núcleo de moradia. Sai 1/3 do que fazer com as empresas privadas. Você pode fazer na agricultura familiar e pode fazer na geração de emprego. Eu vou explicar como. Na geração de emprego, eu quero fortalecer as economias populares. O Estado deve fazer uma inclusão socioprodutiva do seu povo. E como que ele pode fazer isso? Através das novas economias. Eu quero criar um fundo para desenvolver os jovens, os nossos talentos, em startup, em jovens empreendedores, inventores independentes. Nós temos que criar ambiente para as pessoas. Você criar uma sala desta aqui, com tecnologia, audiovisual, dança, teatro, com possibilidade que o jovem se encontre ali e junto eles podem desenvolver um novo empreendimento. Então você mais precisa de ambientes novos, que organizam os sonhos, o talento e profissionais que ajudam ele a pensar, formatar o sonho dele, disputar o jovem contra o tráfico, dar perspectiva. Então acho que nós podemos gerar muitos projetos inovadores. Mas eu quero fazer isso não só na economia de base tecnológica, porque eu quero criar um fundo para as novas economias, mas nós podemos fazer para as economias populares. Nós temos que retomar o diálogo com os camelôs que estão voltando para a rua. Nós temos que fazer uma política de aluguel social nos shoppings populares, porque tem que ser subsidiado. Nós podemos fazer a economia solidária, com as cooperativas, associações, porque gera renda, gera emprego. Mas nós precisamos apoiar, nós temos que colocar recursos, nós temos que ter política. Eu vou dar um exemplo que eu posso gerar 20 mil empregos. Associações de catadores de papéis, trabalhadores que vivem de materiais recicláveis. Sim. Por que pode? Esses trabalhadores, a lei permite contratar a associação e a cooperativa. Eles, quando é associação e cooperativa, não pagam impostos, que é 40%, a carga tributária. Depois tem mais o lucro da iniciativa privada, que é 20%, 25%. Então, eu estou falando, você pode fazer por 1/3, incluindo pessoas que não têm outra oportunidade no outro setor da economia. Belo Horizonte só tem 3% de coleta seletiva. Nós enterramos, o Brasil enterra 10 bilhões, porque o lixo tem valor agregado. Eu posso gerar muito emprego se eu começar a fazer a coleta seletiva, ampliar na perspectiva da universalização, se eu chamar essas associações, esses catadores, que são as pessoas pobres, são as pessoas simples. O Estado deve pensar que a ação política dele deve ser uma ação que promove inclusão socioprodutiva. Quem tem a obrigação de fazer isso? Quem tem a obrigação de olhar para as pessoas mais simples, que talvez veio do sistema prisional, regresso ao sistema prisional, é o Estado. Se o Estado não fizer isso, não vai ser iniciativa privada. Então, por isso que eu estou dizendo, fazer parcerias comunitárias, de fazer parcerias privadas, talvez seja a novidade que eu estou apresentando nesta campanha eleitoral. Porque a gente fica no modismo danado, sai repetindo. Eu não sou contra a parceria privada, mas vamos supor, quer fazer um novo aeroporto? Pega a iniciativa privada e faz um novo aeroporto. Quem viajar vai pagar a tarifa. Quer fazer uma nova estrada? Quem usar a estrada vai pagar o pedágio. Mas quando você trata de educação, você não pode fazer privado, porque você não vai poder cobrar do filho, do pai, do menino,
mensalidade, porque é obrigação constitucional de quem? Do Estado. Na saúde você não pode cobrar, o SUS é universal. Você não pode cobrar da moradia, você não pode cobrar da segurança alimentar do restaurante popular, tem que ser subsidiado, você não vai cobrar merenda escolar da escola. Você pode usar o Estado para gerar oportunidades, organizar hortas comunitárias urbanas na região metropolitana, você pode pegar um movimento de moradia, deu de contratar empreiteira, contratar direto, vira uma fábrica de cidadania, porque você forma uma pessoa para contabilidade, administrador, passa a mexer com o dinheiro público, você ainda fazer com mutirão, você ainda forma bombeiro, eletricista, e tudo, sabe por quê? Sai por 1/3 do valor. Então a gente tem que, num momento de dificuldade, a gente tem que ter lado, tem que saber para que lado que nós vamos governar e para quem. Então a minha proposta é um pouco nessa perspectiva. Eu queria entrar num outro viés agora, a questão da segurança pública, né? A gente está vivendo num tempo onde a violência está tirando a paz aí do cidadão de bem. Quais são as propostas que o senhor tem para esse setor? Então, eu presidi uma CPI que estudou o extermínio de jovens negros e pobres no Brasil. Eu, para ser sinceramente, passam por uma mudança constitucional, porque o modelo de segurança pública está falido. É um modelo que é patrimonialista e é um modelo que não consegue elucidar crime contra a vida. Só 3% dos crimes contra a vida são elucidados. Então o problema da violência não é o tamanho da pena, é o tamanho da impunidade. O Brasil virou um país da impunidade. Então, eu como prefeito tenho uma limitação constitucional, mas eu comando uma guarda. E eu vou usar o exemplo da guarda municipal que eu vou comandar para romper algumas demagogias. Eu acho que a guarda municipal ela deve ser de aproximação com o cidadão. Ela deve preocupar menos com o prédio da UMEI e mais com as crianças que estudam na UMEI. Com a comunidade. Com a comunidade. Ela deve preocupar mais com as pessoas idosas que têm dificuldade de mobilidade para atravessar, para chegar numa estação do móvel, numa estação de ônibus, no metrô, do que com o equipamento. Ela deve orientar o turista, ela deve cuidar do meio ambiente, então eu quero uma guarda mais especializada em cuidar de pessoas. Agora, eu quero dizer que eu vou criar um gabinete de gestão integrado da segurança pública. Eu quero unificar todas as forças de segurança, mas a minha intervenção vai ser o seguinte: a minha política de segurança pública vai tratar todos de mesma forma. Não pode ter abordagem seletiva, não pode abordar o branco de maneira diferente que aborda o negro, não pode entrar numa comunidade mais periférica de maneira diferente, de confronto, e entrar nas comunidades mais ricas com mais educação. Nós não podemos. E para falar de segurança pública não dá para falar mais do mesmo. Nós temos que pegar as regiões que têm maior número de violência e levar a presença do Estado. Para mim, a última presença do Estado deveria ser as polícias. A primeira presença do Estado nas comunidades que tem muito homicídio, tem muita violência, deve ser o Estado, com iluminação, com ciclovia, com escola de tempo integral, com a presença das políticas públicas. Porque eu tenho dito o seguinte: segurança pública, Carol, é uma preocupação de todos nós, preocupa todos, mas a violência não atinge todos da mesma forma. A violência atinge parte do território de Belo Horizonte, que está diagnosticado, onde as pessoas são assassinadas. Ela tem idade, atinge 80%, 93% atinge os homens, ela tem gênero, ela tem raça, 80% que são assassinados são os negros, e são os jovens. Então nós temos diagnóstico, nós precisamos reagir. Parece que a sociedade, ela naturalizou matar as pessoas. O Brasil é o país que mais mata no mundo. Nós temos que despertar por isso, nós, vocês que é do mundo da mídia, as igrejas, os políticos, porque nós não podemos aceitar. O Brasil mata 70 jovens para cada 100 mil habitantes. O Brasil mata na população geral 30 para cada 100 mil. Passou de um dígito, passou de 9, todas as organizações internacionais consideram que esse país está em guerra civil. Apesar de a gente não estar em guerra civil, nós estamos declarada, mas nós estamos contra uma parte da sociedade, que é jovens, homens, negros e pobres. Então, eu quero pensar a segurança pública sem demagogia. Eu vou pensar nisso todo e vou enfrentar, porque eu posso fazer um exemplo para o Brasil. Então, a minha política de segurança pública será na linha da política de cidadã, de evitar a política de confronto, e eu quero acabar com 3 gargalos de segurança pública. A impunidade, que eu quero coordenar o que eu chamo de Câmara de Homicídio, todo mês. Não vou deixar um crime sem ser elucidado contra a vida. Eu quero resolver o problema da cultura da violência. Nós temos que criar uma nova cultura de paz. E para isso nós temos que ocupar as ruas, as praças, os becos, a cidade, conciliar a sociedade. Quando a sociedade se concilia, do ponto de vista familiar, do ponto de vista do convívio comunitário, essa sociedade não banaliza a violência. Banalizamos a violência. Por motivos fúteis, a gente mata as pessoas. E o terceiro é a tolerância institucional. Eu não posso aceitar
E eu tenho que cobrar de toda a sociedade não aceitar essa tolerância institucional, que é normal ter violência no país. Nós temos que acabar com essa violência. Candidato, agora como uma última pergunta, pelo tempo que a gente ainda tem, eu quero tocar com o senhor a respeito do transporte. Como que o senhor pretende resolver os problemas do nosso transporte público, né? Das vias congestionadas, que isso é um terror aqui em Belo Horizonte, e o que o senhor também fala para a gente sobre essa relação táxi-Uber? Então lá, primeiro, táxi e Uber. Nós temos que, no século XXI, cabe todos os meios de transporte. Agora, nós temos que regular. Quando o cidadão é prefeito, ele fala que é técnico, não é político, ele não resolve nada na política, ele deixa tudo para a polícia. Eu vou resolver, eu não vou terceirizar problemas, eu vou resolver no diálogo, na política. Então nós vamos regular o Uber. O Uber é uma realidade, nós precisamos regular. Agora, nós temos que perguntar à cidade qual é o número de trabalhadores nós precisamos. Né? É isso, definir. Né? Um trabalhador do Uber para quantos X habitantes? Regular. Assim como tem contato, né? Nós queremos regular. Por quê? Nenhuma atividade econômica pode se tornar inviável para o seu trabalhador. Porque senão ela larga de ser importante para o trabalhador do Uber e só para o dono da empresa Uber. Né? E nós temos que tributar a empresa, né? Porque ela também tem que pagar impostos. Né? Mas nós queremos também relacionar com o taxista. Eu estou propondo contratar os taxistas para prestar serviço na prefeitura, nas secretarias. É importante. Pode ficar mais barato que ter frota própria, ter que pagar seguro, ter que pagar manutenção, oficina. Nós podemos criar uma nova perspectiva de renda para permitir que essas famílias também tenham renda. Podemos deixar eles usar o corredor exclusivo, né? Não para pegar passageiro para correr. Podemos criar aplicativo pela Bagger Trans, para eles não pagar aplicativo para outras empresas. Então nós vamos pensar. Na mobilidade, nós temos que integrar todos os meios de transporte, todos. Bicicleta não é para passeio, bicicleta é um meio de transporte. Aí nós temos que permitir integrar nos ônibus, no metrô, no móvel. Nós temos que integrar, tanto do ponto de vista tarifário também, os ônibus suplementares de bairro a bairro. Tem que ser integrado ao móvel. É um direito, não é do dono da empresa, do suplementar, é um direito do cidadão. Nós temos que criar o bilhete único. Nós não podemos admitir que quem trabalha aqui, mora em outra cidade, paga 3, 4 ônibus, ou estudante, ou jovem que vem buscar cultura, ir na igreja, passear, se divertir, deve também ter um bilhete único. Então eu vou criar um bilhete único para os 34 municípios. Vou liderar essa tarefa. E nós temos que enfrentar o metrô. Nós precisamos ter um transporte de massa. Em qualquer lugar do mundo, você falou intervenções viárias, tem que fazer alguns pontos. Mas se a gente não resolver e não colocar no meio de transporte terrestre o ferroviário, o metrô, qualquer intervenção viária, depois da inauguração já está superada. É paliativo. Então nós vamos ter que botar um transporte, um meio, com 1 milhão de pessoas, 1 milhão e pouco. Hoje é 200 mil pessoas. É o metrô. Então nós temos dinheiro já na União, 3,6 bilhões, não é suficiente para fazer as 3 linhas, a modernização da Barreiro e Calafate, e a questão da Lagoinha Savassi. Então nós vamos ter que decidir, ou vamos arrumar mais dinheiro, ou vamos escolher quais linhas são prioritárias para a gente fazer com a previsão orçamentária que já tem. Para isso nós temos que concluir os projetos executivos, aprová-los, e pedir o governo e fazer a parte nossa, porque o governo federal disponibilizou. Mas o município não fez a parte. Só vai ficar no pé dos deputados federais lá para chegar no governo. Sim, do governo. Eu já sou deputado há 14 anos, né? Já tem uma previsão, ou seja, de 3,6 bilhões. Aí alguém fala assim, mas vamos arrumar, vamos fazer uma PPP para fazer, por exemplo, os outros trechos. Mas o Estado não aguenta pagar. Para a gente fizer mais uma PPP para chegar, porque para fazer as 3 linhas que estão previstas, gasta 7 bi. 3,6 bilhões em PPP, o município e nem o Estado aguenta pagar, que seria 260 milhões por ano de juro e de retorno às empresas. Então nós temos que admitir e não fazer demagogia nem falar mentira. Nós precisamos então buscar da União. E o mundo inteiro foi com dinheiro dos entes federados, União, Estado e município. A manutenção, o arranjo, a administração pode ter outro tipo de parceria, mas fazer a obra buscando um volume desse no setor privado, os municípios do Estado não aguentam pagar a conta. Esta é a realidade. Então a gente também tem eu sou formado em economia, então não quero fazer nenhuma proposta que não sustenta e que a gente não vai cumprir. Sim. Até porque eu estou rompendo com algumas PPPs em setores como educação, saúde, moradia, geração de emprego e renda, agricultura familiar, cultura, porque eu sei que essas atividades são de obrigação do município. O município tem 12 bilhões de arrecadação, pode fazer com dinheiro próprio, porque vai fazer mais barato, vai fazer melhor, vai fazer às vezes 10%, 20% que custa, e
não podemos ficar continuando pagando tanto juro, porque se for assim, daqui a prefeitura já está com dificuldade. Sim. Se continuar assim, nós vamos privatizar o orçamento do município para os próximos 25 anos, porque nós vamos comprometer com tantas parcerias privadas desnecessárias, porque a União tem recursos para fazer essas obras, o Estado tem, e o município tem condição de investir e pode fazer que a comunidade fique mais barato, nós vamos começar a vender a prefeitura para os outros setores privados. Então a gente tem que ter muita responsabilidade de olhar para os mais pobres e fazer uma política melhor para todos nós. É por isso que eu sou candidato. Estou aqui com vocês e agradecer essa oportunidade. Nós que agradecemos, viu, candidato Reginaldo Lopes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.